Fala galera, tudo bem com você? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da multiplicação de radicais e nós teremos duas situações. A primeira, quando os índices forem iguais, e a segunda, quando os índices forem diferentes. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Primeiro caso, então, multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então, nós temos aqui raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso é igual a raiz enésima de A vezes B. Logo, índices iguais é só multiplicar os radicandos. A vezes B, ficando AB. De maneira prática, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3, como tudo aqui é raiz quadrada, é só multiplicar 7 vezes 3. E 7 vezes 3 vai dar 21. Então, raiz de 7 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 21. Letra B. Raiz quarta de 7 vezes raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3. Como nós temos apenas raiz de índice 4, é só multiplicar os radicando. 7 vezes 2 vezes 3, 7 vezes 2, 14, 14 vezes 3, 42. Então, nós temos raiz quarta de 42. Então, multiplicação de radicais com o mesmo índice é só multiplicar. Segundo caso, multiplicação de radicais com índices diferentes. Então, está aqui o primeiro exemplo. Raiz cúbica de A ao quadrado, raiz quarta de A ao cubo, vezes a raiz quinta de A quarta. Não podemos multiplicar porque os índices são diferentes. Então, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é transformar tudo em potência, como nós vimos na aula anterior. E o segundo caminho seria transformar os índices em um mesmo valor. A gente vai resolver das duas maneiras. Então, primeiro, transformando em potência. Como que eu transformo esse radical em potência? É só pegar o índice que vale 3 e passar dividindo o expoente. Então, vai ficar a elevado a 2 terços. Então, está aqui, a elevado a 2 terços. Vezes raiz quarta de A ao cubo. Pega o 4, passa dividindo 3. Então, fica a elevado a 3 quartos. E por último, o 5 também passa dividindo, vai ficar a elevado a 4 quintos. E agora, o que nós temos? Multiplicações de potências com a mesma base. E nesse caso, repete a base e soma os expoentes. Beleza? Então, é só efetuar 2 terços mais 3 quartos mais 4 quintos. Partindo do princípio que vocês sabem efetuar essa soma, então, na hora que a gente somar essas três frações, nós vamos chegar em 133 sobre 60. Então, o resultado dessas multiplicações, no caso, né, é A elevado a 133 sobre 60. Se eu quiser colocar na forma de radical, eu volto. Eu pego o denominador e ele vira índice. Então, raiz 60 de A elevado a 133. Pegando o mesmo exemplo, tá? O que nós vamos fazer, então, para resolver? Primeira coisa, tirar o mínimo múltiplo comum dos índices. MMC de 3, 4 e 5. O MMC de 3, 4 e 5 dá 60. Então, essas três raízes, elas terão índice 60. E aí falta descobrir quem está aqui dentro. E aí é só fazer uma equivalência, né? Que jeito? 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. Então, A elevado a 40. Depois, 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 3, 45. Por último, 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 4, 48. Agora, os índices são iguais, nós podemos multiplicar as raízes. E multiplicando as raízes, nós teríamos A elevado a 40 vezes A elevado a 45 vezes A elevado a 48. Nesse caso, multiplicação de potência com bases iguais, repete a base que é o A e soma os expoentes. E chegamos aqui no mesmo resultado. Beleza? Então, essa é a multiplicação de radicais com índices diferentes. E agora vamos resolver 4 expressões, tá? Nesse slide A e B e no próximo C e D. Bom, letra A, multiplicação de radicais, todos têm o mesmo índice, então é só multiplicar. 2 vezes 6, 12, 12 vezes 3, 36. Então, raiz quadrada de 36. Só que a raiz quadrada de 36 a gente sabe que vale meia dúzia, né? Então, a resposta aqui fica sendo apenas o 6. Aqui também podemos multiplicar, nesse caso, 3 vezes 5, 15. E raiz de 8 vezes a raiz de 6, 8 vezes 6, 48. A raiz quadrada de 48 a gente pode simplificar. Para simplificar é só fatorar. Então, 48 é par, dá por 2, 24. Por 2,
dá 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, agrupou, sai da raiz. Agrupou, sai da raiz. Não agrupou, continua. Então, nós temos aqui 15 vezes, no lugar da raiz quadrada de 48, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. E 15 vezes 4, 60, raiz quadrada de 3. Beleza? Então, está aí o exemplo A e o exemplo B. E para finalizar, está aí o exemplo C e o exemplo D. Nesse caso, nós temos uma multiplicação de uma diferença por uma diferença, simplesmente distribuir. Então, aplicando a distributiva, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá para multiplicar, vira raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes 3 não dá para multiplicar, então fica 3 raiz quadrada de 2, mais vezes menos, menos. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, menos vezes mais, menos. E 1 vezes 3, 3, menos vezes menos, mais. O que a gente pode resolver agora? Olha só, raiz quadrada de 4 é 2. Menos 3 raiz de 2 com menos raiz de 2, aqui não tem nada, vale 1, né? Então, menos 3 com menos 1, menos 4 raiz de 2. No final, mais 3. Para finalizar, 2 mais 3, 5 menos 4 raiz quadrada de 2. Está aí o resultado final. Na letra D, a mesma ideia. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3, mais vezes mais, mais. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4, menos vezes mais, menos. Agora, raiz quadrada de 9, 3. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, isso dá 0. Menos 4. E aí, 3 menos 4, menos 1. Beleza? Então, esse foi o exemplo C e D. E agora é hora de praticar. Então, na descrição do vídeo você encontra o material. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima.